Olá e bem-vindos ao Plano Talks, o podcast da Plano Consultoria que busca ver o invisível, escutar ou ouvir o inaudível e dizer aquilo que não é dito no mundo da gestão. No episódio de hoje, falaremos a respeito de inteligência artificial e governança de máquina para a tomada de decisões. É um tema muito interessante da gente conversar hoje. Me lembra, inclusive, falando aqui com o Walter já, né? Daqui a pouco eu apresento o Walter, mas me lembra uma vez que eu estava conversando com um empresário que é empregador, né? Emprega bastante pessoas, e eu estava fazendo uma pesquisa a respeito de educação, e ele fez um comentário muito interessante, que ele disse assim, quando eu contrato, abro aspas, né? Quando eu contrato alguém, eu procuro olhar 4 grandes capacidades, 4 grandes habilidades, ele falava. E uma delas, ele chamou de skills do futuro, as habilidades do futuro. Como inteligência artificial, machine learning, né? Aprendizado de máquina, ciência de dados e por aí vai, né? E ele falava muito que esse conhecimento, sem esse conhecimento, as organizações não vão se exponencializar, não vão continuar crescendo, porque se a gente continuar com os mesmos conhecimentos de antes, né, a gente não vai conseguir avançar. Né? Então, é um tema muito interessante a gente poder falar disso com você hoje, tá? Mas já eu te apresento e a gente volta a esse tema aí. Mas, assim, o importante é que é um assunto que vale a pena a gente compartilhar com vocês, trocar essa ideia. E para que a gente possa fazer esse compartilhamento, a gente vai ouvir hoje o Walter Marinho, né, que é coordenador de inovações, tá certo? De inovação, né, da RGB, Rede Governança Brasil. Tá? E eu vou pedir para ele, obviamente, se apresentar. Né? Ele não é a primeira vez que você está aqui com a gente, né, Walter? Mas é sempre bom fazer uma apresentação rápida e a gente gosta muito de ouvir a própria pessoa se apresentando. E aí a gente começa nosso bate-papo, tá bom? E só antes de eu te passar a palavra, em definitivo, vamos dizer assim, né? Lembrando, eu sou o Wesley Victal e junto com o Tarcísio, né, somos os moderadores do Plano Talks. Tá? Walter, por favor, obrigado por estar aqui pela segunda vez. Esperamos que venha mais outras vezes, que é sempre muito bom conversar com você. Mas, por favor, se apresente à nossa audiência, por favor. Obrigadíssimo, né, por mais uma vez estar cá, né, aprendendo com vocês. Daqui uns dias eu viro cliente, que nem eu te falei. Oh, maravilha. Vamos ficar direto. Tu já falaste muito bem, né? Sou o coordenador do Comitê de Governança e Inovação da Rede de Governança Brasil, né? Tenho outras atividades, né? Sou CEO de uma empresa na área de tecnologia e sou consultor de políticas públicas, né? E professor. Na verdade, um canivete suíço. Eu já ia falar isso, né? É quase um semideus, né? Você faz tudo, não, né? é um canivete suíço. E é até engraçado que, antigamente, as empresas valorizavam a especialidade. Hoje, elas valorizam essa multiplicidade de conhecimentos. Né? Eu até estava fazendo um doutorado, comecei a fazer, eu desisti, porque senão eu ia ficar com uma visão de um fundo de um Pyrex, né? E eu precisava ter uma visão, continuar com a visão mais global, para não perder o valor do conhecimento que eu tenho para o mercado. Então, um canivete suíço à vossa disposição. Gostei dessa apresentação. É a primeira vez que alguém se apresenta dessa forma. Mas eu acho que vale até a pena, pelo sotaque português, ele também dizer de onde ele é, de onde você nasceu aqui no Brasil, como veio esse sotaque. Não é verdade. Eu acho que até eu perdi a nacionalidade. Acho que foi isso, né? Eu sou brasileiro, mas vivi muitos anos na Europa, né? Fiquei a maior parte da minha vida, né, em Portugal. E ainda, né, vou lá constantemente. Tenho uma filha que estuda lá, né? E é uma segunda casa, ou a primeira casa. Então, hoje eu tenho dupla nacionalidade e ainda lido, né, diariamente com as pessoas profissionalmente lá e aqui. E por isso que fica esse sotaque meio estranho, né? Nem lá, nem cá. É isso. Então, Walter, vamos começar o nosso bate-papo. E toda vez que a gente vai iniciar essa conversa, a gente sempre pede para o nosso convidado que ele primeiro faça uma definição, vamos nivelar o conhecimento, né? A respeito do assunto que a gente vai tratar hoje aqui. Tá? E o assunto é inteligência artificial e governança de máquinas, né, para tomar de decisão. Tá? Define para a gente o que é isso,
para que a gente possa nivelar os conhecimentos aqui com com a nossa audiência. Não, perfeito. E uma visão muito importante que tu colocaste foi isso, né? Para nós falarmos, né, o que seja inteligência artificial, né, primeiramente desmistificar de que ela não é inteligente nem é artificial. São modelos matemáticos, são probabilidades matemáticas. A inteligência artificial parece mais com Excel do que com um robô, com uma metralhadora, tentando, né, matar toda a gente, como os filmes de ficção sempre o fizeram. Isso é tão importante do ponto de vista cultural, que essa visão que eles colocaram da máquina contra o homem, ela hoje prejudica até na hora que nós vamos discutir a regulação de inteligência artificial, que tão forte está acontecendo na União Europeia, na China e nos Estados Unidos. E o Brasil entra atrasado nessa discussão. Existe até uma PL, mas montada de forma muito rasa, né? Enquanto eles vêm discutindo 10 anos, 15 anos a regulação, nós, entre uma noite de Natal e Réveillon, tomou-se decisões. E aí é que está, são 400 deputados, né? E será que eles sabem aquilo que eles estavam aprovando? Então, acho que falta uma melhor discussão do que seja a inteligência artificial, até para realmente desmitificar isso, como nós cá começamos a falar, porque ela é muito complexa, e depois chamar mais a sociedade, né, as universidades, a política, que ela é importante, para que a gente possa discutir e fazer uma regulação mais a sério. Até aprendendo com quem já fez lá fora, né, e já teve as suas dificuldades para chegar naquela, né, maturidade. Assim como a gente fez uma cópia ruim da né, GDPR, né, que é a Lei de Proteção de Dados Europeias, o Brasil fez a LGPD, baseado nessa legislação europeia, só que até nisso nós fizemos uma cópia ruim. Mas vale a pena que nós pegássemos esse modelo e viéssemos a discutir melhor, para que a sociedade tivesse uma melhor confiança no que seja nos benefícios da inteligência artificial. Então, a ética e a governança de máquinas, ela é um tema muito atual e importantíssimo. Legal. Deixa eu aproveitar para a gente tangibilizar um pouquinho. Você trouxe uma excelente definição, mas às vezes a gente precisa de exemplos práticos para a gente poder falar assim, entendi, né, o que é, na prática, botar a mão, né, vamos dizer assim, no que é inteligência artificial e inteligência de máquina para tomada de decisão. Você consegue trazer algum exemplo prático para que a gente possa tangibilizar isso? Então, vou dar alguns exemplos, né? Se me permite, a gente vai se debruçando sobre eles. Em Nova York, por exemplo, eles utilizam inteligência artificial para poder condenar, né, criminosos. Por não ter uma ética e uma governança naquele algoritmo que tomou aquela decisão, né, eles estavam condenando pessoas negras de determinadas regiões numa probabilidade de que ela voltaria a cometer aquele crime, né, sem ter uma visão humana. Então, entre uma pessoa negra e uma pessoa branca, ele dava maior condenação para o mesmo crime para uma pessoa negra. Quer dizer, tinha um viés ali racista, porque ele estava dando uma probabilidade de aquelas pessoas daquela localidade cometerem crime. E isso não é uma verdade, né? Então, isso é um exemplo ruim quando nós não temos uma ética e governança de uma inteligência, né, artificial, de um algoritmo que levou àquela tomada de decisão. Durante a pandemia, temos outra, que com a quantidade de pessoas a morrer, né, por falta de infraestrutura, os médicos, sob bastante pressão, o que eles fizeram? Utilizaram um programa na Inglaterra, que já é utilizado para atendimento
de pessoas, por exemplo, hospitais. A inteligência artificial escolhe quem será atendido primeiro ou não. Utilizaram esse programa, né, melhoraram ele, etc., para ele definir quem seria, quem ficaria, né, quem morto ou vivo no sentido de ser atendido devido à infraestrutura, para tirar o peso da decisão médica. Eu atendo o Walter, eu atendo você. Então, ele julgou isso para a inteligência artificial fazer esse julgamento para aliviar sua consciência decisória, né? Então, cada dia mais, nós estamos jogando a decisão, que antes humanas, para as máquinas. Então, nós olharmos essa governança que fez com que aquele, né, algoritmo tomasse aquela decisão, são temas muitíssimo importantes na justiça, na saúde, etc. Então, neste caso específico da saúde, né, foi um alívio médico para enfermeiros, etc., entre aspas, porque não foi eu, foi a máquina. Se isenta, né, da culpa. E uma experiência própria, a nível de utilização desses dados em saúde, foi que nós montamos um plano de cuidado de saúde social, né? É o maior da América Latina, chama iSomos, onde a gente consegue não só mapear os dados de saúde populacional através de inteligência artificial, para que aquele prefeito, o governador, tenha melhores políticas públicas, né, focalizadas na real doenças que são mais incisivas ou têm maior número em determinadas cidades, até para ele ter uma política pública mais coesa, né? Então, neste caso em específico, para além dele proporcionar saúde no conforto do lar daquele cidadão, por questões simples, ele consegue ter um mapeamento da saúde local dos seus cidadãos. E nessa experiência, nós temos 4.500.000 vidas atendidas no país, onde 70% delas foram revertidas, foram resolvidas por telemedicina. Ok. Então, 70% desse universo de 4 milhões de pessoas deixou de ir presencialmente à unidade de saúde, né, etc. E aí tem vários benefícios financeiros para as entidades públicas a nível de saúde mesmo, porque quando nós temos estamos com alguma contaminação, principalmente na época da Covid, o gajo saía da casa dele para fazer o exame, ele passava no boteco, no bar, ele passava aí no supermercado, depois ele chegava lá. Ou se estava demorando muito, ele contaminado ali, ele ficava 8 horas à espera, 5 horas, contaminava mais não sei quanto. E dessa forma, ele era identificado, aí uma equipe ia até a casa dele e mantinha ele lá, né, levando medicamento, etc., além dele estar identificado, sem o também expor, porque até isso virou um problema para a empregabilidade, etc., né? As pessoas que as pessoas fossem trabalhar doente e não sabiam se realmente tinha ou não. Então, temos assim benefícios gigantescos, mas ainda assim as pessoas, as políticas públicas têm medo de onde essa tecnologia possa chegar. Mas você me permite uma pergunta assim, não sei se você quer fazer alguma pergunta, mas deixa eu só fazer essa aqui. Faz lá. Que é uma curiosidade, que quando você foi... Eu achei legal que você tangibilizou aí, você trouxe alguns exemplos, né, para tangibilizar o que é essa inteligência artificial e tomada de decisão, né, com governança de máquina. E você me deixou curioso no seguinte sentido. Vamos lá, você falou de prefeituras, né, que existe uma plataforma de saúde, né, que você estava falando, que capta, obviamente que presta o serviço, né, de atendimento virtual, mas essa plataforma capta uma massa de dados muito grande. Até aí, legal. E aí a minha pergunta é assim, baseado na sua experiência, você entende que as prefeituras hoje já têm as capacidades instaladas para fazer uma leitura dessa massa de dados e dali tirar insights, para inclusive usar como política pública, como você bem citou,
ou essa inteligência, essa capacidade, ela ainda está em terceiros, vamos chamar assim, na sua empresa, não sei, a ponto de parar para fazer uma análise, dali tirar algum tipo de insight, para daí levar isso às prefeituras para facilitar a tomada de decisão, sabe? Eu fiquei em dúvida. Essa capacidade já está instalada nas prefeituras ou não está? Então, essa capacidade hoje ela está nas empresas, né? Especializadas, nesse caso como nós, que é uma empresa mista, né? Americana, né? E brasileira. As prefeituras ainda estão muito, muito longe dela obter essa tecnologia própria para ela poder extrair esses dados, né? Até porque o conhecimento depois fica muito para ela. A gente não fica com isso. Até porque a Lei Geral de Proteção de Dados não nos permite. Além de a gente ter esses dados, né, anonimizados, né, por lei, tipo assim, obrigatório, isso lá está, ele não tem essa capacidade de fazer essa manutenção, de assegurar essa segurança desses dados e depois fazer uma leitura. Porque ano a ano, né, e cada vez nós vamos ser mais impactados por alguma pandemia nova, né? Isso foi só um começo de várias que estão por vir. Isso, durante a nossa, né, humanidade, tem isso ocorrido. Nessa dimensão, né? Na nossa visão foi a primeira vez, mas vai ser coisas mais recorrentes. Então, os prefeitos, os governos, tendo essa experiência, eu imagino e torço para que eles acompanhem essa, né, evolução e tenham melhor dados populacionais dos seus, né, municípios. Até porque se gasta muito recurso em saúde e a nossa saúde é uma das piores do mundo. Mas nós gastamos iguais os países de primeiro mundo em saúde. Então, não é questão do recurso, mas da qualidade da forma como nós fazemos. Então, eu acho que eles ainda não estão preparados, né, para esse momento. Acho que eles não estão priorizando adequadamente aonde alocar o dinheiro. Ou seja, porque como eu não faço uma leitura, né, baseada em dados sólidos, coerentes, a respeito de onde eu deveria estar alocando, eu faço uma alocação errática, vamos dizer assim, talvez, né, usando termos de estatísticos aí, né? Errática, e aí acaba não trazendo resultado. É isso que você está dizendo, né? Você falou corretamente. Eles não dão prioridade, né? Acham que tem menos relevância do ponto de vista das políticas comuns que nessas pontas gostam de fazer do que essa leitura desses dados. Legal. Quer perguntar, Tarcísio? Eu tenho mais pergunta aqui. Walter, vou aproveitar que ele deu um intervalo aqui. Mas quando você falou de regulação e depois citou esses 3 exemplos, uma das perguntas que o Wesley fez remete a esse desafio do aprendizado, né? Ou seja, ter o dado e saber como usá-lo. Nos 3 exemplos que você citou, a gente percebeu aqui claramente um aprendizado fruto daquele algoritmo, aqui no caso em Nova York, do crime e a correção que deve ter sido feita na pandemia na Inglaterra, que você citou, houve aprendizado novamente em cima daqueles dados que tinham sido gerados. Esses números que você trouxe aí de brasileiros que já estão usando a telemedicina, né? Novamente, mais dados, muito aprendizado. Você acha que essa regulação, o desafio dela, tá, que os governantes, né, consigam trazer para a sua governança esse recorrente aprendizado, olhar ao dado, ver o que ele está querendo dizer, né? Porque quando a gente fala de máquina, a gente materializa, mas a gente esquece que ela, na verdade, é um emaranhado de dados, né? E que eu posso corrigir o rumo, né, dela. Então, você acha que essa regulação passaria por reforçar esse aprendizado, até do ponto de vista de como governar daqui 30, 40 anos? Porque você mesmo falou, é caminho sem volta, né? Então, quando nós falamos sobre inteligência artificial e sobre regulação, a gente pode vir a voltar em 1950, onde, né, os filósofos, até aquele Isaac Amovic,
ele escreveu o livro Eu, Robô. E ele foi um dos primeiros a criar as 3 leis, né? Então, ali, acho que foi o primeiro insight, né, sobre a regulação, né, sobre uma governança de máquina. Né, onde a primeira lei, né, era que o robô, né, não pode fazer mal ao homem. Né, já naquela época, em 1950, na visão dele de que é sempre um conflito, a máquina contra o homem. Então, isso só não foi mais assim, fervente, não foi mais discutido de 1950 até os dias, né, atuais, porque naquela época, quando a gente fala de inteligência artificial, nós estamos falando de velocidade, dados e sistema computacional. Então, naquela época não tinha. Hoje nós temos todo esse ambiente. E as regulações, elas têm um impacto muito grande nos negócios e na vida de cada um de nós. Até porque, com a nova regulação europeia, a nova regulação americana, e na China também, muito forte, ela vem impactar diretamente as plataformas globais. Né? Um exemplo, enquanto a União Europeia está preocupada com a regulação da inteligência artificial mais voltada para as pessoas, entre a prestação de serviço, mais preocupada com o cidadão, nos Estados Unidos eles estão mais preocupados com o business. Eles estão mais virados com uma regulação preocupada com, então, os negócios. E se o Brasil não estiver atento a esses movimentos e não acompanhar, nós, fornecedores de serviços, né, que hoje todos os serviços eles são globais, nós podemos estar em qualquer parte do Brasil a oferecer para qualquer lado, da mesma forma que as empresas são concorrentes nossas de qualquer parte do mundo. Então, esses serviços globais, eles estão aí hoje com uma dificuldade de ter regulações distintas para cada lugar. Né? E quando a gente vê a desconfiança da população nesse uso intensivo de dados, que cada um de nós aqui, eu tenho certeza absoluta, principalmente os bancos, o uso intensivo deles, dos nossos dados, sem nós sabermos com quem que ele está partilhando, se é para fins econômicos, se é para fins comerciais, né? E de repente nos chegam um plano de saúde no nosso telefone. De onde que ele tem os nossos dados? E ele até chega especificado ao nosso nível, ao seu nível financeiro, à sua possibilidade financeira. Então, isso é só um exemplo comum do que nas redes sociais agora, né? Nós temos também esse uso intensivo desses dados. Hoje o principal negócio do Google é porque ele sabe mais da gente do que nós mesmos. Então, e como é que ele partilha isso? Então, a regulamentação, ela é muitíssimo importante para que o cidadão se proteja, né? Para saber o que os seus dados estão sendo partilhados por quem. Na União Europeia, você consegue até perguntar, né, por que seu dado foi utilizado. É o seu direito de saber. Você tem o direito de saber por que seu dado foi utilizado. E eles têm que deixar aberto para te fornecer essa informação. Então, isso deixa mais transparentes e as pessoas mais tranquilas na utilização benéfica. Porque nós podemos ter isso de uso abusivo. Como nós sabemos que o governo, que é o detentor dos nossos dados, o governo tem um monopólio dos nossos dados? Como cada um aqui de nós sabe que ele não está sendo usado de forma política, desfavorável contra a nossa pessoa? Ou na justiça, para poder, de alguma forma, abrir os dados daquela pessoa, coagir aquela pessoa com aquela informação. Então, isso é muito
Isso é muito importante. E até um exemplo, hoje a inteligência artificial, seja em governos, seja nas empresas, que são RHs. E temos casos, né, de que esse algoritmo ele pode ser racista, homofóbico, etc. Então, a partir do momento que ele sabe que tu és homossexual, ele te deixa de fora. E assim sucessivamente. Teve um outro caso em Inglaterra, durante a pandemia, que uma universidade fez a seleção dos alunos por inteligência artificial. E, neste caso específico, quando foi se fazer uma auditoria, viu que o maior número de candidatos que passou para médicos era todos homens. E as mulheres tiveram outras formações. Quando foi se fazer auditoria, viu que a quantidade de mulheres tinham todas notas superiores aos homens que lá adentraram para elas terem direito àquele curso. Quer dizer, alguém que fez aquele algoritmo era alguém machista, que deram, né, outras formações, todas as formações são lá importantes, mas elas tinham direito àquele curso, àquela formação, e ficaram de fora. Então, a gente vê que a questão da regulação e a transparência, quanto mais que as tecnologias são hoje as principais interlocutoras nossas em todas e qualquer parte de nossas vidas hoje, nós querendo ou não, ela tem que ser rígida e os governos têm que saber lidar com elas. Mas você me permite você me causou uma profusão de sentimentos aqui que eu preciso entender, né? Tirar a dúvida com você. Você me fez lembrar, eu vou citar duas pessoas aqui, e aí eu faço a pergunta ao final, tá? Primeiro, você me fez lembrar o nosso professor de ciência de dados, o Capra, né? Papa da ciência de dados do Brasil. Aqui, não vamos ganhar nada com isso, mas tudo bem. Uma vez eu estava na aula dele, ele estava mostrando uma das formas que essa inteligência e esse processo de decisão é construído. Então ele deu um exemplo, era um carrinho, você tinha um carrinho, e você era posto em várias situações, você tinha que tomar a seguinte decisão. Se o carrinho se deparasse na frente dele com uma criança e um idoso, quem que você... E não tinha escolha você vai acertar alguém. Quem que você dá preferência? Aí você tinha que escolher. Sei lá, vou preferir o idoso porque a criança tem mais tempo de vida, por exemplo. Né? Um exemplo aqui. Aí depois ele mudava o personagem. Não, agora tem um cachorrinho e uma criança. Quem que você vai escolher? Aí ele ia mudando cenários. Os cenários e aqueles que estavam programando a inteligência, vamos dizer assim, iam fazendo a escolha. Né? Então você me trouxe essa lembrança quando você falou desse processo de decisão que talvez seja um pouco da origem desse viés que você está falando. Né? Você vai comparando cenários e vai, né, fazendo escolhas. O que não justifica, né, o viés, você só me lembrou disso. Você também me trouxe a lembrança um pouco o Snowden, né? O David Snowden, que é o papa da complexidade, né? E ele comentava, numa das aulas que eu estava assistindo com ele, que os modelos que a gente usa hoje ainda tem muita dificuldade de capturar a realidade de como nós humanos escolhemos ou tomamos decisão. Porque quando a gente toma decisão, a gente usa uma variável enorme de possibilidades. De possibilidades e de origens, né, para tomar decisão, vamos dizer assim. E aí vem minha pergunta, sabe? Eu fiquei um pouco assim, o que distingue, então, um processo de decisão de máquina de um processo de decisão humano? Acho que é legal ouvir isso de você. A gente está dando um pouco de um passo atrás, mas você me causou, né, um monte de sentimentos aqui quando você foi contando tudo isso. Tá? Ficou claro assim a minha pergunta? Perfeito. Assim, a inteligência artificial, ela não é uma inteligência cognitiva hoje. Hoje ela não é uma inteligência cognitiva. Ela é uma probabilidade matemática. Então, ela não faz nada para a qual ela não esteja programada. Então, ela não consegue tomar uma decisão para a qual ela não foi programada para tomar. Essa nossa inteligência cognitiva, né, que só nós temos para tomar
essa decisão, ela não tem. Então, a diferença está aí. Ela não faz nada para a qual ela não foi programada. E nós, né, estamos programados para fazer uma coisa e um segundo de estalo nós podemos fazer outra. É o que não ocorre. O dia que ela chegar a essa velha máxima, né, ela já vai ter nos ultrapassado muito. Porque a inteligência artificial, eu já disse, ela é velocidade e processamento de dados com modelos matemáticos diversos. Então, quando a gente fala em regulação, a gente não pode também ter uma regulação que seja uma panaceia para tudo. Porque nunca nós vamos ter o dado, assim, eu quero saber por que ele tomou aquela decisão. A gente nunca vai ter isso. Mas quando você vai construir um projeto, desde a base dele, passo por passo, você vai fazendo esse monitoramento dessa governança e dessa ética, tirando qualquer viés. Porque depois de uma, né, plataforma pronta, é muito difícil tu reprogramares. É praticamente jogar todo um projeto fora para fazer outro. Porque aquilo é feito por dezenas de pessoas. Então, hoje, né, há um fórum mundial que se, né, discute, né, por exemplo, a regulamentação, e eles dão várias indicações de como se constrói essas plataformas. Então, tão quanto importante quando nós vamos começar um projeto, nós termos isso lá, onde a moral e a ética deve estar incrustada nesses projetos. Nesse exemplo que você deu do carro, nós podemos ir além numa questão real, que é, se um de nós atropelamos alguém na rua, nós vamos ser criminalmente punidos e responsáveis vão estar a responder. E quando isso ocorre com uma inteligência artificial? Quando o motorista é um sistema. E já ocorreu, chegou a falecer, né, em testes, um cidadão dos Estados Unidos. Nós vamos culpar quem? Por isso que a regulamentação ela é aí importante. Porque cada dia mais nós vamos ter veículos autônomos. E eles são melhores que nós? São. Em velocidade, né, em probabilidade. É tanto que nesse mesmo veículo que fez teve esse acidente, ele provavelmente começou a ver todas as possibilidades possíveis para não atropelar. E provavelmente teve uma falha, né? Nós, seres humanos, falha e a máquina também falha. Então, os carros, até que têm inteligência artificial, e você está fazendo uma curva em uma determinada velocidade muito alta, ele começa a fazer probabilidades de que se tu continuares naquela velocidade, você vai capotar, você vai derrapar. Ele já está vendo outro carro que está vindo e que você vai bater de frente com ele. Então, ela começa a fazer as reduções automaticamente. Então, é benéfico, né? Só que a regulação ainda, o direito, ele anda, a gente estava falando um pouquinho ali, ele anda ainda dentro de uma camisa de força. E ele não consegue se libertar para ter uma discussão mais aberta, para que tenha essa regulação de forma mais setorial e não de forma mais ampla. Senão nós vamos estar punindo, né, empresas e cidadãos. Porque hoje, em governo digital, é o uso intensivo de inteligência artificial, de tratamento de dados, para oferecer um maior serviço e melhor ao cidadão, né, no conforto da sua casa. E ele tem uma resposta, está lá que em tal hora ele fez um pedido, foi respondido. Então você tem até uma certa auditoria de forma automática daquele funcionário que respondeu, etc., do que um papel, né? Outra coisa e outra que você não conseguiria provar. Então, nessa sua definição entre homem e máquina, então nós temos ainda um mar de diferença no sentido de que somos cognitivos e a máquina ainda não é. Ainda, né? Eu acho que
lembrando desses exemplos, lembrei de um também que era dentro de uma fábrica, que eles tinham automatizado o processo de transporte de cargas de um lado para o outro, né? E quando um dos funcionários simplesmente deixava um objeto para o robozinho desviar a rota, se perder, né? Então esse duelo entre o homem e a máquina até aí dentro da fábrica acontecia. O robozinho não tinha total autonomia e vinha, né? E se batia e tudo. Então, dentro do ambiente de trabalho, possivelmente a inteligência artificial tem desafios também, né? Onde ela ocupa espaços e que funções ela vai realmente ocupar e que deveria ocupar, como você mesmo falou, ela acaba desenvolvendo com mais, dando maior resultado operacional, né, em algumas atividades, em outras não, né? Então esse ambiente de trabalho é um desafio também, né, para IA e para governança, né? Posso fazer uma adição à pergunta dele? É uma adição. Eu gosto dessa pergunta aí. Eu tenho a impressão, e aí por favor me corrija, tá? Fale que eu estou errado, mas eu tenho a impressão que quando a gente fala desse assunto, e eu tenho notado o surgimento desse assunto em diversas frentes aí, tanto no governo quanto na iniciativa privada, né? É assim, a gente tem uma visão do futuro que a gente quer alcançar, obviamente. A gente quer, né, como você mesmo bem disse, respostas mais rápidas, né, dentro de um padrão que a gente estabelece ali. Maravilha. Mas, dentro dessa pergunta da dificuldade, aí que ele tá, dos obstáculos, da dificuldade que ele está falando, eu tenho percebido que parece que fica um afã, sabe, um desejo urgente de chegar a esse sonho e pouco trata-se da construção das capacidades necessárias para chegar lá. Porque é uma jornada muito longa. Me parece que é uma jornada muito longa. Porque, imagina, você tem que primeiro coletar dados, padronizar dados, porque às vezes os dados vêm impuros, vêm de diversas fontes, eu preciso padronizar aquilo, depois que eu consigo, depois de uma jornada enorme de padronização desses dados, entendeu? É que eu começo a tentar minimamente ali, né, gerar algum tipo de inteligência, de insight dali, para poder, né, dar resposta. Assim, o que eu quero dizer assim, me parece uma jornada muito longa. E às vezes parece que tudo é para ontem, né? E a gente não está entendendo que isso aí tem que construir muitas capacidades antes, né? Faz sentido isso que eu estou falando, essa dúvida? Ou você acha que não acontece isso com a gente aqui no Brasil, só acontece na França, como o pessoal brinca, né? Não, assim, a capacidade humana, né, nós estamos a dizer agora, né, sobre há uns anos atrás, né, era valorizado a especialidade. E hoje a valorização é a multiplicidade do conhecimento. Então hoje realmente falta formação para esse futuro que já está tão aí presente. E ele vai atropelando a gente. Essa parte da, por exemplo, regulação e dos negócios para a formação, ela tem impacto tão sério que hoje os policiais utilizam, né, as câmeras. Né? A Europa já está falando em proibir câmeras e biometrias, né, públicas. Quer dizer, um negócio bilionário ele vai acabar por uma regulamentação, porque elas vão ser proibidas, eles já estão a falar nisso, de várias formas. E quando você vai buscar pessoas com conhecimento, com formação, para se desenvolver essa inteligência artificial de forma mais transparente, tu não encontras. Hoje, o mundo inteiro, né, está a trabalhar remotamente, buscando pessoas de vários locais para resolver o seu problema de recurso humano. Então, é um problema e é uma aposta que os governos devem fazer. Porque o que nós temos de política pública para a formação? É só discurso, porque na prática nós não temos. Né? Porque a quantidade de pessoas que nós temos desempregadas, né, e que poderiam ter uma oportunidade nesse amplo mercado, que todo mundo fala, né? Tá cheio de oportunidades, tá cheio de oportunidades, mas chega lá, eles pedem, né,
tantas coisas que não tem nada a ver com esse tipo de projeto, com esse tipo de conhecimento, que a gente acaba deixando um poço sem fundo ali. Então, eu acho que as políticas públicas deveriam investir em conhecimento para nós estarmos preparados para essas pessoas do futuro, para essas cidades do futuro. Você vê Singapura, né? O investimento que ela está a fazer agora é gigantesco, onde as políticas públicas lá já está até no metaverso. Hoje, Singapura tem um metaverso público. E como nós regulamos, né, essas plataformas de inteligência artificial, porque o metaverso ele é o futuro da rede social. Porque quando a gente vê na rede social a quantidade de filtros existentes, etc., de formas que nos deformam, né, ou que nos deixam na forma como a gente gostaria de ser e que não somos. Então a gente vê uma grande quantidade de gente utilizando esses filtros, esses, né, artifícios, para parecer aquilo que ele então imagina. Então ele vai para onde? No futuro, muito breve, para o metaverso. Porque lá tu és tudo, né? Tu és belo, tu és rico, etc, etc. Então é uma próxima discussão, e eles já estão a fazer isso em Singapura, é sobre esse metaverso público, que é dar a possibilidade de todo cidadão ter uma casa lá naquele ambiente. Então, eles já fizeram todo um mapeamento, né? Todas as políticas públicas para isso, né? Então, é o futuro que nos aguarda e precisa ser regulamentado. Então você está dizendo assim, me corrija novamente, que nós temos um problema estrutural aqui no, estou falando do Brasil, tá? Especificamente do Brasil. Nós temos um problema estrutural, que é basicamente o seguinte: o nosso sistema educacional ele não está preparando a gente nada, absolutamente nada. E não estou falando do começo ao fim. Não está nos preparando para isso aí que você está descrevendo. Se o nosso modelo educacional, eu acho que ele não está nos preparando para nada. Porque se nós vermos os modelos educacionais do futuro, não é isso mais do que nós aprendemos. Eu acho que nós também, do ponto de vista dos governantes, estamos ainda dentro de uma camisa de força, né, a lidar com questões do passado num ambiente ou que eles não entenderam ou eles não querem entender. Isso é tão pujante que nós podemos ver nas eleições agora. As questões, nós estamos falando de regulação de inteligência artificial. As questões das fake news, né? Que são tudo modelos matemáticos a publicar milhões de vezes em diversos lugares, né? E a forma, por eles não saberem lidar com isso, foi de alguma forma incentivar a censura, né? Contrariando até a Constituição e a dizer que estavam ferindo a Constituição, mas por uma causa maior, né? Que causa maior é essa? Eles não estão a saber lidar com essas novas tecnologias, que não vão parar, né? Então, eu acho que o governo deveria apostar melhor em todos os seus âmbitos, desde o judiciário a todos os seus âmbitos, em formação na parte dessas tecnologias, né? E inteligência artificial e não só. Porque o mundo está automatizado. Se nós abrirmos qualquer aplicação agora, demorar mais de um segundo para poder abrir, a gente já deixa para lá, né? Isso está na velocidade do nosso trabalho, dos nossos filhos, dos nossos amigos, né? Demora a responder um WhatsApp, né? Então, isso tudo é a evolução, né? Tudo que nós fazemos, todo o espelho nosso, é uma evolução da sociedade. Mas eles não compreenderam essa necessidade. Então, eu acho que quer a formação, quer a regulação, deve ser maior discutida e difundida. Quando você foi... Você quer fazer uma pergunta? Eu posso fazer essa também. Vai lá, né? Vai lá. Não, porque eu achei interessante quando você foi fazendo todo esse conjunto de descrições, eu fiquei tentando imaginar. Eu
tentei me transportar para o futuro, vamos dizer assim, em que a implementação, vamos dizer assim, de uma inteligência artificial, toda uma governança de máquina para tomada de decisão, que é o tema da nossa conversa, tivesse sido implementado com sucesso, sabe? Com sucesso. No Brasil, eu vou fazer a descrição do que eu imaginei, aí eu queria ouvir a sua perspectiva, tá? Mas eu desenhei uma figura na minha mente que era mais ou menos assim. As esferas de decisão, principalmente governamentais, tanto municipal, estadual e federal, sendo tomadas baseada, né, nisso que você falou de eu coletei informações, eu coletei dados a respeito da população, eu tratei estes dados, né, fiz uma análise e agora eu tenho como definir políticas públicas baseadas nisso. Então é como se fosse governo guiado por dados, vamos dizer assim, né? Tô falando aqui, não sei nem se existe isso, né? Governo guiado por dados, mas é conduzido por dados. Mas eu fiquei imaginando essa figura, essa imagem. É isso que passa na sua cabeça também se houvesse uma implementação bem sucedida, né, dessa inteligência artificial e desse processo de decisão com governança de máquinas? Então, eu até defendo que nós, né, não é nem no futuro, nesse nosso presente, porque nós já temos tecnologias disponíveis para isso, que nós tenhamos uma democracia líquida. Olha, conceito novo, eu não conhecia. E participativa. Né? Democracia líquida. O que seja isso? Todo cidadão, né, naquela plataforma, daquele estado, daquele município, e de forma participativa, né, ele consiga ajudar através daqueles dados que todos os cidadãos lá colocam, ele consiga fazer uma, né, discussão com dados baseados no que ele descreve e no que as tecnologias de inteligência artificial coletam. E a partir disso nós temos uma democracia muito mais participativa. Que hoje nós temos uma democracia, mas ela não é participativa como a gente imagina, né? São poucas pessoas tomando decisão por então milhares, sem realmente conhecer. Tomando decisão e criando modelos, né? E criando modelos. E hoje, as tecnologias que nós temos, buscando os dados das próprias redes, etc., ele consegue ir até na porta da sua casa. Obviamente, precisa ter uma regulamentação para isso, mas ele consegue saber de um problema, quer de um bairro, quer de um indivíduo. As Smart Cities, elas fizeram isso, né? Para tu teres uma cidade inteligente, para além de ser uma governança muito grande de várias tecnologias, porque quando nós estamos a falar desse tipo de tecnologia, nós temos que ter um cuidado que nós estamos com o governo, dados da sociedade e indústria e privado. Então, cuidado para ele, quando o prestador de serviço, não utilizar aquilo para benefício próprio ou para terceiro, as quais fogem daquele contrato. Né? Então, eu não só acredito, como vejo políticas públicas baseadas em dados muito mais eficientes do que nós temos feito aí. A Estônia já faz isso, né? E hoje utilizar dados das empresas públicas, dos cidadãos e da rede já teve um resultado bacana. O Brasil até participou de um programa do Reino Unido, que eram as ambulâncias, para elas poderem trafegar no meio de, tipo assim, trânsitos, ela com dados de Waze, das redes sociais, a pessoa reclamando, mais os dados públicos de gestão de semáforos, a empresa conseguia ir fechando e abrindo os semáforos para a ambulância chegar mais rápido ao hospital. Então, nós podemos utilizar os dados, seja ele qualquer, nesse caso, de então transporte, para você fazer uma política pública mais eficiente. Então, como eu te mencionei, até o Brasil começou a fazer parte desse processo, coletando os dados do seu transporte público para melhorar a eficiência das políticas públicas. Walter, eu vou
fazer uma adição aqui. Quando você falou democracia líquida, vou fazer que nem o Wesley aqui. Fiquei imaginando uma prefeitura em que o prefeito convoca algumas entidades e apresenta um desafio com dados. E aquele conjunto de entidades vai ali pensar em cima daqueles dados. É mais ou menos isso. É óbvio que a gente já sabe que isso tem em algumas cidades do país, né? Eu sei de Florianópolis, que tem um centro onde o governo sempre traz desafios com dados. Mas numa prefeitura pequena, que os dados estão ali na mão das secretarias, né? Em que ela convoca as entidades, traz o problema, o dado junto e todos vão discutir. Seria mais ou menos isso ou eu fui aqui longe demais? Ou a gente não precisa nem trazer mais as pessoas, né? Já tem inteligência artificial para tomar decisão. Então, eu vou fazer até um comentário depois sobre, né, esse aspecto, né, sobre a substituição das pessoas por máquinas. Mas nesse contexto das prefeituras, o que nós vemos? Nós vemos hoje um Brasil que gasta muito e gasta mal. Isso qualquer um de nós, e não é de agora, né? Desde que o Brasil é Brasil, né? E cada vez ele gasta mal e pior. Os dados, a maioria dos governos já os tem. Que é impossível gerir uma máquina pesada e gigantesca dessa sem uma tecnologia. Agora, os dados não estão estruturados. Os dados estão amarrados, né? Estão fragmentados. Fragmentados. Além dele estar em alguns nichos dentro do próprio sistema público, que para mim tomar aquele dado, eu tenho que pedir 200 permissões e ela ainda pode ser negada. A gente começou a participar de um projeto com a Polícia Federal, onde eles têm mais de 60 laboratórios que fazem investigação de lavagem de dinheiro, né? Então, são todos laboratórios com inteligência artificial, fazendo, né, um monitoramento, etc. Só que eles não conversam entre si. Então, o Walter pode estar sendo investigado nos 60 laboratórios. Aí Se existe juntasse, né? toda uma regulamentação, né, toda uma amarração que não deixa aquele dado estar disponível para o outro. Então, nós ainda temos amarrações jurídicas, mais uma vez, em camisa de força e eu acho que ela nem está lutando para sair. Ela não compreende. E a partir do momento que ela não compreende, nós não conseguimos avançar também. E essa questão que tu mencionaste um pouquinho, esse gancho sobre o homem, sobre a máquina substituir o homem. É normal. Porque ela faz mais rápido, ela vai fazer melhor, né? As decisões dela, a sua capacidade, né, dela poder tomar a decisão são mais coerentes, porque ela foi programada para aquilo, né? Só que ela nunca tomou o emprego do homem. O homem sempre, né, revolucionou e pulou para outra área a mais. Assim foi com, né, os tecelões. Uma máquina de tecelão substituiu 200 pessoas. E acabou aquela, né, atividade? Não, ela foi fazer outra. Então eles começam a criar certas amarras para não deixar desenvolver ou que as pessoas tenham medo, né? Então eu não vejo a tecnologia a tomar o nosso lugar, né? Eu vejo ela como aliada, né? Então a inteligência artificial ela é um aliado. Só que estamos longe dessa compreensão, quer social, quer política. Talvez ela até tome, né? Vou fazer uma reflexão. Talvez ela até tome, mas ela toma criando ou abrindo espaço para outras coisas que a gente vai fazer, que foi a descrição que você fez. Então, assim, primeiro tem uma máquina que substitui 200. Só que esses 200 agora tiveram que aprender a cuidar da máquina, né? E entre outras atividades para poder dar suporte àquela máquina. Então, assim, talvez ele substitua, mas ele cria outras coisas. Acho que foi um pouco do que você quis dizer. Sim, sim. O próprio setor automotivo, né? Hoje existem fábricas que nem tem lá pessoas.
mas tenha pessoas a fazer toda a montagem e do outro processo. E há uma grande dificuldade hoje de nós termos pessoas para darmos a manutenção dessas máquinas. Cadê a formação delas? Eu até passei num concurso recente, né, junto com por exemplo, o ITA e com uma né, universidade alemã, justamente em termos uma melhor visão computacional do que seja a utilização desses dados para o chão de fábricas como para, né, as políticas públicas. Como que o ente público pode aproveitar essa inteligência artificial disponível para os negócios, para as empresas, para fazer a tal política pública de forma regulada, né? Então nós temos aí caminhos gigantescos, oportunidades gigantescas, mas a questão cultural nos deixa ainda um século aí passado atrás. Uma questão muito importante por exemplo, inteligência artificial é saber como nós vamos lidar com as ditaduras digitais. Hoje nós temos bolhas digitais, pessoas onde a inteligência artificial te encaminha para determinados assuntos específicos, seja político, seja de música, seja de alguma comunidade. E temos uma juventude que, do âmbito cognitivo, ela tem essa dificuldade, porque a inteligência artificial está sempre empurrando aquilo que ela mais procura. Potencializando o viés, né? Potencializando o viés. Então, quem está se beneficiando disso? Quem está pagando para que isso chegue de forma intensificada nessas pessoas? Depois temos as empresas que utilizam o amor da inteligência artificial, né? E que nós vamos ter, que não sei se vocês, né, antigamente tinha aquele, né, cachorrinho nos smartphones que você tinha que ficar alimentando o Tamagotchi, senão ele pegava e morria. Hoje nós temos isso, né, em formato mecânico, etc. E a pessoa tem um amor por uma máquina. Ou nós somos o cachorrinho? Né? Também. Também. Então a gente vê a dimensão disto muito próximo de nós. Quer de forma digital, quer de forma assim, roboticamente mesmo. Aquele robô que ele é inserido algumas personagens dele que já é próxima à vossa identidade. Por quê? Porque alguém informou que queria que ele fizesse todas aquelas componentes, etc. E isso é um risco para uma sociedade viver em uma bolha e não ter então capacidade cognitiva para ela tomar uma decisão. Então, o nosso algoritmo cognitivo está em risco, como o algoritmo da inteligência artificial sem uma regulamentação. Pois é, e aí você falou a palavra-chave agora, né? Regulamentação, né? E a gente já, novamente, voltamos àquele assunto de que assim, eu quero chegar lá no final, no produto final, né? No sonho, mas nem a regulamentação eu parei para fazer ainda, né? Fazenda. Eu tô pulando fase, né? Com certeza. Legal. Maravilha. Mais alguma pergunta, Tarcísio? Eu acho que a gente pode ficar aqui a tarde inteira. Se deixar vai embora. Né? Esse tema aqui... Mas ótimo. Então, Walter, a gente agradece esse bate-papo. Pode ter certeza que a gente vai te convidar para mais, porque a conversa com você é muito divertida, é muito legal, é muito assim, uma interação muito boa. E Tarcísio, quer fazer o encerramento oficial aí? Olha, acho que mais uma vez, né, agradecer, Walter, por estar aqui trocando esse conjunto de informações. Também, para quem está curtindo, acompanhando aí o nosso podcast, né, não esquecer de curtir o nosso canal, seguir o nosso perfil no LinkedIn, né, e para saber os próximos episódios, o que vem por aí, né, com certeza, como você falou, o Walter está em algumas próximas aí, e nos vemos no próximo episódio, né? Isso aí. Legal. Obrigado, Walter. Obrigado, Walter. Obrigadíssimo. Ótimo.